Os irmãos querem estender as suas mãos sobre Marcos. Senhor, nós temos um compromisso muito forte, muito alto, com a proclamação do Teu reino, agora e no futuro. Nós temos uma ordem do nosso Senhor e Salvador para vigiar em todo o tempo. E nós não queremos esquecer disso. Fazendo a obra que somos cometidos a fazer, com facilidade, esquecemos de vigiar em todo o tempo. Estamos, Senhor, aguardando os sinais indicados pelo Espírito para fazer as coisas como Te agradam. Por tudo isso, Pai, nós queremos ouvir de novo a Tua voz nesta manhã. Pedimos que abençoes nosso querido Marcos. E não sei, Senhor, em que medida cada um de nós, mas Tu conheces o nosso coração. Abençoa-nos, retirando de nós todo tipo de preconceito, de cristalização de paradigmas de anos, paradigmas, alguns que vieram do Teu Espírito e alguns que vieram do nosso estranho e corrupto coração. Pedimos, Senhor, que afastes o que não é Teu para podermos receber o que é Teu. Tua unção venha sobre todos nós, portanto, sobre quem fala e sobre quem ouve. O que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos, nesses dias, procurado olhar para o que temos recebido desde o princípio de 30, 35 anos atrás. Procurado ver, analisar um pouco do que é que nós temos realmente entendido ou não, e do que nós entendemos e se praticamos ou não. Essa tem sido a nossa tentativa. Temos visto como os paradigmas dificultam muito esse caminhar, que temos que estar atentos e termos uma mente livre de paradigmas. O assunto que Deus me indica para essa manhã é um assunto que eu não queria falar. Eu vim pedindo para Deus, não me manda falar esse negócio. Eu não quero falar isso aí. Eu tenho 6 páginas anotadas aqui. Vou explicar por quê. Esses assuntos que aqui estão são referentes ao Espírito Santo de Deus. O que temos feito com o Espírito Santo? E alguns desses temas aqui tenho abordado apenas em conversas, em diálogos com meus companheiros. Nesses últimos anos,
em que tivemos fazendo muita avaliação dessas coisas. Então era muito fácil numa conversa assim, mas pegar e compartilhar e ministrar sobre isso, com exceção de alguns poucos aspectos, eu não tive essa oportunidade, muito menos para essa turma sabida. Então, vocês vão ter que ter mais paciência comigo, porque talvez eu fique meio preso na leitura. E eu quero lembrar, uma das minhas preocupações tem a ver com aquela historinha do porco que a gente ouviu ontem. Aquele sujeito que vinha vindo, quando viu o sujeito gritar, na cabeça dele, ele tinha certeza que o outro estava xingando ele. E ele estava avisando ele que tinha um porco lá do outro lado, né? É você! Blum, no porco, né? E se tratando de um assunto sobre o qual eu creio que está cheio de paradigmas no nosso meio, eu quero, então, falar com o maior cuidado. Sempre também com a paz que eu tenho de que eu estou entre meus irmãos. Às vezes meu pai não concorda comigo, me dá um puxão de orelha. Eu tenho uma orelha puxável. A minha orelha não é impuxável. Alguns têm orelha impuxável, né? Andam sempre de gorro, ninguém consegue pegar a orelha dele. E o que quero falar aqui não diz respeito a esse ou aquele ministério, não diz respeito a esta ou aquela cidade, a esse ou aquele setor da obra. Estou falando de coisas sobre as quais algumas delas eu tenho lutado muito em Salvador. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou abordar 3 pontos aqui. Em cada um desses pontos, eu quero dizer primeiro, bem claro, o que é que eu não estou dizendo. Por sinal, eu estou lembrando que eu tenho que dizer uma coisa em função de um troço que eu falei ontem. Depois pensei, você diz aquilo, o outro entende outra coisa. Eu queria deixar muito claro que eu não me considero superior a Abraão. Se alguém, porventura, disser, o que o Marco está dizendo aí? Se lá na eternidade eu puder ficar uns 2 séculos eternos lá, cortando a unha do Abraão lá, eu estou feliz. Queria sentar com ele e ouvir as histórias dele. Eu estou dizendo que eu tenho pena, não tenho inveja de Abraão, tenho pena de Abraão. Abraão não tinha o que temos. Às vezes o Senhor levava 10 anos para aparecer para Abraão. Assim também hoje eu gostaria de dizer o que eu não creio, para depois dizer o que eu quero dizer. Quero falar de 3 equívocos que eu vejo muito fortes, muito firmados no nosso meio, com relação ao Espírito Santo. 3 equívocos que eu creio que o desonram ou limitam a sua obra. O primeiro está, de uma forma geral, em entender qual é o lugar do Espírito Santo na atuação de Deus na igreja. Qual o lugar e qual a amplitude do ministério do Espírito Santo. Deixa eu dizer aqui o que eu não creio, o que eu não estou dizendo.
Eu não estou dizendo, não vou dizer que eu não creio em milagres. Eu não estou dizendo que não devemos buscar os dons do Espírito Santo. Eu não estou dizendo isso. Eu não quero dizer que não é necessária a unção do Espírito Santo. Não quero dizer isso. Eu não quero dizer que o Espírito Santo é uma questão secundária. Não é isso que eu penso, não é isso que eu creio, não é isso que eu quero afirmar. Um dos apóstolos aqui, um desses reconhecido como apóstolo no Brasil, ao saber que nós estávamos dando ajuda a um grupo de irmãos lá nos Estados Unidos, um grupo de irmãos que ele conhecia e que ele tinha muita expectativa de que esses irmãos, de alguma maneira, fossem vinculados ao ministério dele. E assim não aconteceu. Esses irmãos, depois de 1 ano ou 2 de contatos, os irmãos pediram que nós tivéssemos uma frequência constante lá para ajudá-los. E esse amado, reconhecido como apóstolo, foi até lá para ter uma conversa com os presbíteros e disse a eles que aquela igreja lá precisava de orientação, acho que usou a palavra essa, cobertura, de 2 ministérios. De nós lá de Salvador e deles também. E o motivo era que nós tínhamos a palavra, mas eles tinham a unção do Espírito. Se vocês receberem esses irmãos sós aqui, vocês vão receber muito da palavra, mas vocês vão ficar sem a unção do Espírito. Esses irmãos de lá até hoje têm dificuldade de ouvir falar do nome desse irmão. Eu fico parando assim, que visão é essa? Como é que nós temos a palavra sem o Espírito? É possível estar cheio da palavra sem o Espírito? A unção é outra coisa, é uma coisa que está fora da palavra. É um negócio, não sei que negócio é esse. Como pensar isso? Se eu falo em línguas toda vez que oro, qualquer susto que eu tomo, quando eu vejo, já estou falando em línguas. Eu estou vivo aqui porque a graça de Deus me cobriu com o dom da fé. Há 30 anos atrás, quando a medicina dizia que eu era um homem morto, e para espanto da medicina, aqui estou eu. E não foi por outra coisa, senão pelo dom da fé que vem do Espírito de Deus. Como pensar isso se nós temos multiplicado discípulos em 5 continentes dessa terra? Com que poder o fazemos? Não pensem, amados, que eu estou defendendo a mim ou a meus companheiros. Não pensem isso. Eu quero defender aqui aquelas coisas que eu devo dizer. Estou defendendo aqui a coerência das coisas que eu devo dizer. Esse é o primeiro erro, equívoco sério, que eu vejo em relação ao Espírito Santo quanto à sua amplitude, sua atuação, seu lugar na igreja. Se você pegar um livro que na capa tiver um título a respeito do Espírito Santo,
Esse livro ou vai falar de milagres ou de coisas sobrenaturais visíveis. O Espírito Santo, quando o irmão começa a falar do Espírito Santo, é dom, é milagre, é coisa sobrenatural, visível aos olhos. Com esta ênfase, nós temos transformado o Espírito Santo num fabricante de espetáculos, debilitando a compreensão da sua imensa importância e fazendo do Espírito Santo um refúgio para aqueles que amam o sobrenatural, mas se esquivam de andar em obediência e humildade. O meu negócio é o Espírito Santo. Como? Vou repetir o que eu disse aqui. Por causa do paradigma. Com esta ênfase de que o Espírito Santo, toda vez que se toca no Espírito Santo, é milagre, dons e sobrenatural, transformamos ele num fabricante de espetáculos, debilitando a compreensão da sua imensa importância, fazendo dele um refúgio para aqueles que amam o sobrenatural, mas se esquivam de andar em obediência, humildade e sujeição ao corpo de Cristo. Qual é a verdade sobre o Espírito Santo? É muito simples. Todas, absolutamente todas as coisas na igreja são realizadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em todas as dimensões de nossa vida pessoal e nossa vida como igreja. O Espírito Santo é o agente da Trindade. O Pai determina. O Pai faz para exaltar o Filho. Mas quem arregaça as mangas e vem fazer é o Espírito Santo. Alguém poderia dizer assim: como é que Jesus aguentou essa terra ruim 33 anos? Outro diria: e o Espírito Santo que está aguentando há 2000? Está conosco, está em nós, sofre conosco e em nós. O Espírito Santo é o nosso mestre, é quem nos ensina. As palavras de Cristo que trazem vida a nós, só nos trazem vida porque o Espírito Santo está aplicando a palavra de Cristo a nosso coração. E é mais que isso. O Espírito Santo é que nos consola. E todos vocês têm sido alvo dessa obra do Espírito Santo. Quantas lutas temos tido? Fraquezas, frustrações, traições, incompreensões, calúnias, vexames, desânimos, depressões. Em todas elas somos mais que vencedores, porque o Espírito Santo tem nos consolado. Se não fosse o consolo do Espírito Santo, eu tinha desistido desse negócio há muitos anos. É mais que isso. É Ele que unge nossos olhos. Ele é quem nos dá o conhecimento de Deus. Efésios 1,15, Paulo diz que orava para eles que eles recebessem espírito de revelação. O que é isso? É um espírito chamado revelação? Um espírito de revelação é a obra de revelação que o Espírito Santo faz. É Ele quem nos revela Cristo. Nesses dias aqui temos olhado para
o Senhor, para Cristo Jesus. E como é precioso olhar para Cristo. E como conseguimos olhar para Cristo? Cristo não está aqui. Alguém sabe a altura de Jesus? 1,70 m ou 1,90 m? Ele tem um nariz pequeno ou ele tem um narizão de judeu assim? Vocês já repararam que vocês morrem por uma pessoa que vocês nunca viram? Vocês morrem todos os dias por uma pessoa que vocês nunca viram. Como pode ser isso? Porque o Espírito Santo faz esta pessoa ser a coisa mais real de sua vida. Isso é obra do Espírito Santo. Eu preciso ver meu Senhor todos os dias. Um dia que eu não vejo o Senhor, eu já fico meio torto. E eu digo a vocês, amados, de todo o meu coração, eu considero esse o maior tesouro da minha vida. Esse Espírito está em mim e me mostra meu Senhor todos os dias. Esse é o maior tesouro que temos. Por isso não tenho inveja de Abraão, não tenho inveja de Moisés, tenho pena deles. Eles não tinham isto. Mas o Espírito Santo não é só quem nos revela a Cristo. O Espírito Santo é quem traz Cristo para dentro de nós. Cristo vive em nós. Como? Como Cristo vive em nós se está sentado à direita do Pai? O Espírito Santo trouxe Cristo e o Pai para dentro de nós. E se Jesus, o Espírito que habita convosco, estará em vós. Como habita convosco? Eles não tinham percebido, mas o Espírito Santo tinha habitado com eles aqueles 3 anos, na pessoa de Jesus. Toda vez que eles viam a Jesus, eles estavam em contato com o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. O Espírito habita. Mas Jesus está dizendo, mas não é isso que a gente quer. Se eu não for embora, não vai dar para fazer o que a gente quer. Eu quero estar dentro de vocês. Por isso eu tenho que ir embora. Porque o Consolador vem, eu venho junto. Eu não vou deixar vocês órfãos. E eles, quando descobriram isso, quão pasmados ficaram. João, na sua carta, diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como é que nós podemos viver por meio de Jesus? O Espírito Santo traz Jesus ao nosso coração. É mais, é somente andando no Espírito que vamos satisfazer as concupiscências da carne. Isso é mais importante que os milagres, ou não? Porque toda vez que lemos um livro fala de milagres e dons. O que é mais importante? Andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Mais que isso, o Espírito Santo não apenas traz Cristo para dentro de nós, mas ele traz Cristo para o nosso meio. Quando nós nos unimos, existe uma outra presença de Cristo, que é Cristo no meio. Eu estarei em meio deles. Como? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem manifesta os dons.
Eu disse, eu tenho o dom, não sei do quê. Você tem o Espírito, né? O Espírito manifesta o dom. Você não tem dom nenhum. Quando vamos orar, não sabemos. E o Espírito Santo interfere, porque nós não sabemos orar. E até para orar, ele tem que interferir. É o Espírito Santo que nos dá poder para ser testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quantos irmãos eu tenho conhecido que amontoaram em casa uma pilha de livros sobre o poder sobrenatural do Espírito Santo e nunca ganham um discípulo porque nunca testemunham? O que está vendo? O que está acontecendo? Não termina aí. O Espírito Santo dá poder para você testemunhar. E se parar aí, não se converte ninguém. Ele ainda tem que ir lá no sujeito que está te ouvindo, e ele vai lá convencer o sujeito do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos imaginar, amados, nenhuma única circunstância na vida da igreja onde o Espírito Santo não seja o agente poderoso e amoroso. Agora tem uma coisa importante, ainda dentro desse tópico. Ele, o Espírito Santo, não quer atenção. Ele não quer destaque. Ele não gosta de destaque. O negócio dele é revelar Cristo Jesus. O Espírito Santo não quer que nós fixemos nossos olhos nele. Não há um único texto nas Escrituras dizendo para fixar nossos olhos no Espírito Santo. Tem livros por aí estabelecendo paradigmas a respeito disto. Como é que eu vou olhar para um espírito? Eu não sou um anjo. Nem olhar para o Pai podemos direito. Porque Filipe disse, Senhor, cadê o Pai? Ele disse, olha para mim. Você vê a mim, você vai ver o Pai. Quando eu oro ao Pai, eu só sei de uma coisa. Meu Pai é igualzinho a Jesus. É isso que eu sei. Mas não me mandou olhar nem para o Pai, nem para o Espírito, mas olhar para Jesus. Por que inverter a ordem de Deus? Qual o sentido disso? Qual a razão de ser, de fazer ousadas asseverações que não estão escritas na palavra de Deus? Conheço muitos que falam em espírito e unção, mas nunca apontam Cristo. São pobres em anunciar a Jesus. Para que serve esta unção? Uma unção que não está à disposição da glória de Cristo Jesus? Não é a unção que eu vejo nas Escrituras. Convençamos-nos, queridos. Quanto mais nos definimos, decidimos colocar nossos olhos em Cristo, mais o Espírito Santo vai operar em nossas vidas.
porque é o que ele mais ama, é o que ele mais quer, é sua função principal. Levar-nos a amar a Cristo Jesus. Vamos deixar claro aqui como nós amamos o Velho Testamento. Queremos ir ao Velho Testamento? Vamos a Gênesis 24. Gênesis 24 tem uma história que ilustra isso que nós estamos falando. Abraão quer uma noiva para Isaac. Abraão ali é um tipo do pai. Isaac, o tipo do filho. E Rebeca é a noiva, é um tipo da igreja. Está fechado o quadro? Não. Cadê o Espírito? É o servo. Você leia, você observa como ele toma jumentos carregados de tesouro e leva para a família de Rebeca. Para quê? Para conquistar não só Rebeca, mas Labão também. Para mostrar a eles a riqueza de Isaque. Você vê esse servo ali, num cantinho, a serviço de. A Trindade é maravilhosa. E sua maravilha aparece também nesse Espírito Santo. Jesus se humilhou. E a Trindade definiu que ele vai ser exaltado. E o Espírito Santo, que não se humilhou, não está nem aí. Eles não têm competição. Não tem disputa dentro da Trindade. Cada um está cumprindo a sua função feliz. Em plenitude, em gozo. E a função do Espírito é exaltar a Cristo. Segundo equívoco. Fórmulas. Fórmulas que eliminam a dependência do Espírito. Eu não queria falar esse negócio. Eu dei para um dos presbíteros e disse assim, leia e me diga se eu tenho que falar esse negócio. Aí o cara me deu na minha mão e disse, vai lá e fala. Eu digo, tá bom, Jesus. Eu tinha deixado por último. Eu estava deixando por último. Porque eu estava na esperança que não desse tempo. Nós seguíssemos aqui falando de Jesus, da moeda essa, da face, da cruz, e o tempo terminasse e eu não precisasse falar esse negócio. Cheguei a pedir para o pai, deixa esse negócio para lá. O que eu não estou dizendo, por favor, entendam bem, porque isso é importante. O que eu não vou dizer agora. Eu não digo que Deus não deu à igreja autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos. Não estou dizendo isso. Segundo, eu não estou dizendo que nós não podemos, não devemos ordenar sobre elas, sobre as enfermidades, para que saiam das pessoas. Não estou dizendo isso. Eu não quero dizer que a oração não deva ser revestida de fé e de ousadia. Vai orar sem fé? Não está disposto à ousadia? Nem ora. Cale a boca, peça para outro orar. Eu faço isso, sabia? Vem um lá meio torto. Eu digo assim, não tenho fé. Eu digo, olha lá porque eu estou sem fé.
Eu não me sinto obrigado a ter fé todas as vezes, não. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Quando eu não tenho, eu não tenho. Eu não invento fé. Há 31 anos atrás, eu tive um câncer que ia me matar. Deus me deu fé e eu estou vivo aqui. Só que a coisa estava complicada, eu fui parar na casa do meu pai. E numa madrugada daquelas eu fiquei com a gripe. Então, eu sofro de gripe desde aquela época. Todo ano eu tenho umas 3 ou 4 dessas. E os 2 primeiros dias, é assim na cama, de não conseguir respirar. E às 3 da manhã eu fui acordar meu pai. E meu pai depois outro dia falou no presbitério: meu filho não me incomodou por causa de um câncer, ele me incomodou por causa de uma gripe. Com o câncer, Deus me deu fé. Com a gripe até hoje, não. Eu várias vezes já perguntei: Senhor, eu preciso ser curado desses negócios. É muita gripe, não dá para viver assim. Mudo, não fala nada. Mas eu creio que nós vivemos dias de costumes com relação a essas coisas. Antes de entrar no tema, eu vou logo contar uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 25 anos atrás. Essa experiência que eu vou contar aos irmãos, eu levei uns 15 anos sem contar para ninguém. Há uns 10 anos atrás eu contei, por causa de uma conversa com o Ivan, nós estávamos falando sobre as manifestações do Espírito, e eu contei essa experiência para o Ivan. E o Mário, meu companheiro, que anda comigo para cima e para baixo, arregalou os olhos assim e disse: rapaz, você nunca me contou isso, rapaz. Eu gosto demais de pescar de tarrafa. Tem anos que eu não pesco, não tem mais tempo. Mas se eu pudesse, ver aquelas tainhas passando assim, deixá-las passar, enganar as bichinhas, jogar aquela, puxar assim aquela tarrafa cheia de peixe. Eu gosto demais desse negócio. E ali, no final da década, na metade da década de 80, lá para o ano 86, 87, eu morava num apartamento em Salvador, muito próximo da praia. 3 vezes por semana eu ia pescar. Os irmãos ficavam lá em casa, quando os irmãos iam embora, se era 10, 11, meia-noite, não importava. Os irmãos iam embora, eu ia lá, pegava minha tarrafinha, botava no ombro e descia para a praia. A tadinha da Rejane às vezes ficava doida. Teve uma vez que eu cheguei de volta às 6 horas da manhã. Mas ela gostava. 2 refeições por semana lá em casa era o peixinho que eu pegava. A graninha não era muito, não, o negócio era meio apertadinho, aquele negócio ajudava. E ali naquelas pescarias, quem pesca sabe. A turma costuma botar sempre a culpa no pescador, ou a glória do pescador quando pesca, né? Mas não é nada disso. Tem dia que tem dia que não tem. Principalmente no mar. Tainha é assim. Quando não está dando, não está dando. Você fica ali, ela não vai, não passa. Tem dia que ela passa uma atrás da outra, você fica doido, porque você está tirando a tainha da rede e está passando o outro e você está perdendo aquilo ali. É uma loucura. Agora, às vezes, tem hora para passar. Às vezes você espera 2 horas, não está passando, de repente começa a passar. E eu me lembro que uma vez ou outra eu fiquei enjoado de esperar. Aí eu falava: Senhor, aquele texto lá, se você falar para esse monte, qual é que é? Aí eu tenho que usar a autoridade que Deus me deu. Você dizer: em nome de Jesus, eu quero que os peixes venham aqui. Não vinha peixe nenhum, né? Eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu fiz isso. E depois eu ficava rindo da minha cara. Igual aquela história que meu pai conta, que a mulher chegou, leu a Bíblia, depois ela disse: Monte, essa noite eu quero que você passe daqui e vá para lá. E fechou a janela. Quando ela abriu a janela de manhã, o monte estava lá. Eu disse: eu sabia. Então,
quando eu falava assim, ô, peixaiada, vem cá. Eles não vinham. E eu sabia. Se eles viessem, eu ia me assustar. Uma noite, eu estava com um companheiro ao lado, Gilson Brito, da ilha de Taparica, estava comigo. E estava um desastre aquele negócio. Nós ficamos conversando, aproveitamos para conversar, as coisas do Senhor. Aí foi discipulado na beira da praia. De repente eu enjoei daquele negócio, porque nós tínhamos 2 horas, não passou, um negocinho desse tamanho. E naquele momento, o Espírito de Deus me falou com absoluta clareza: pode chamar. Chama que ele vem. E eu chamei. Mas deixa eu dizer para vocês, eu chamei os peixes sem a mínima dúvida que eles viriam. Eu tinha absoluta certeza de que aqueles peixes iam vir. E eu disse assim, agora eu vou começar a contar a história para vocês. Se você me chamar de mentiroso, eu compreendo você. Eu várias vezes já cheguei para Gilson e disse: Gilson, foi um sonho ou aconteceu? Ele disse: foi, aconteceu, Marcos, eu estava lá. Eu disse: Tainha, venham aqui agora. Eu terminei de falar. Passaram 6 tainhazinhas desse tamanho. Tinha 2 horas, não passava nada. Passou aquelas 6 tainhas assim. Eu disse: não chamei vocês. Eu estou chamando dos grandes. Eu quero vocês aqui agora. Imediatamente me apareceu um cardume maior do que qualquer cardume que eu já tinha visto na minha vida e que eu vi depois. Nunca vi um cardume de tainha daquele tamanho. Era um monstro de cardume. E passaram a distância, como daqui ali no chimarrão ali, ó. Você não pode jogar a tarrafa nessa distância, porque ali está muito fundo. Quando a tarrafa cai, antes de cair, os peixes saem. Então, mas o que eu vou lembrar? Na hora que eu vi aquele monte de peixe, meu cérebro entrou em circuito. Eu peguei aquela tarrafa e a tarrafa caiu fechada. No meio do cardume. O cardume fez assim, ó. Eu disse: não vão embora, encostem aqui, agora. Olha, o nome do cara é Gilson Brito, viu? Eu posso conseguir o endereço dele, o telefone dele para vocês. Não vão embora, encostem aqui agora. O cardume se juntou e veio aos meus pés na beira da praia. Aí eu digo: bom, agora eu não posso fazer besteira, né? Aí saí, a tarrafa estava toda desarmada, o cardume andando assim, eu... Aí eles foram entrando, aí eu atirei assim e cobri o cardume todo. Só que já estava mais ou menos dessa fundura. Quando está nessa fundura aqui, é certeza que você pega, mas estava assim. Quando eu puxei aquela tarrafa, não veio uma tainha. Eu fiquei parado com aquela tarrafa dentro d'água, olhando para o Gilson. Eu disse: tu viu? Depois eu fui discutir com o Senhor, né? Eu digo: Senhor, tanta gente precisando de milagre na igreja. E eu falei: e um negócio desse, um troço doido desse lá no mar? E o Senhor me falou com muita clareza. O Senhor estava me ensinando a diferença entre falar por fórmula e falar induzido pelo Espírito Santo. A partir dali,
eu nunca mais na minha vida dei uma ordem sobre uma enfermidade ou o que for, sem ouvir aquela voz me dizendo, fala porque eu vou fazer. Irmãos, não foram muitas vezes. Não foram. Tenho que confessar isso. Dá para contar nos dedos as vezes em que eu, depois daquela experiência, dei ordens sobre enfermidades ou sobre demônio. Mas absolutamente todas as vezes que eu dei a ordem, aconteceu na hora. E quando eu dei a ordem, eu tinha a mais absoluta certeza de que ia acontecer. Nós não vemos Jesus dando ordens sem acontecer. Nem Paulo, nem Pedro. Quando eles davam uma ordem, acontecia. E por quê? Porque a ordem não era para eles uma fórmula a repetir em todas as orações. Hoje eu não consigo ouvir uma oração por enfermidade sem que venha lá, embutida na oração, a ordem. Na grande maioria das situações não acontece nada. E eu até imagino que Pedro alguma vez pudesse ter dado uma ordem que não aconteceu. Imagino. Lá num canto, a Bíblia não relatou, lá num canto Pedro foi lá e deu uma ordem lá, não aconteceu. Mas se eu conheço esse Pedro, ele foi desesperado, jejuar, perguntar para Deus o que estava acontecendo. Nós transformamos essa autoridade numa fórmula embutida em todas as orações, e inúmeras vezes não acontece nada, e nós, com isso, estamos banalizando a atuação poderosa do Espírito Santo no meio da igreja. Em Salvador tenho tido uma luta com esse negócio. Parece que agora meus companheiros estão entendendo. Entre nós achamos normal. Eu pergunto, por que nós não podemos simplesmente rogar, suplicar, rogar humildemente ao Senhor, deixando para usar essa autoridade naqueles momentos em que o Espírito Santo diz com toda clareza, fale agora, porque agora vai acontecer. Por que não fazemos assim? Eu tenho a fé de que era assim que Jesus fazia. Jesus entrou no tanque de Siloé e curou um. Estava cheio de gente lá, ele curou um. Por que ele não curou os outros? Jesus estava sempre esperando a voz. Era guiado pela voz. Acrescento, não é da boca para fora, é de todo o coração. Eu creio que dentre os amados, no meio do qual eu transito, eu creio que eu sou o mais tímido. Muitos aqui têm mais fé do que eu tenho. Eu sou tímido, uma das minhas confissões constantes ao Senhor é minha timidez e minha incredulidade. Muitas vezes confesso ao Senhor, eu não sei como é que você aguenta um cara tão incrédulo como eu. Não estou falando aqui de ter mais fé. Eu estou falando que o Espírito Santo tem a forma dele de atuar. A forma dele.
E nós precisamos nos sujeitar à forma do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos guiar. E para nos guiar, nós temos que falar quando Ele manda falar e calar quando Ele não manda falar. Equívoco 3. Eu ontem fui na cozinha para ver se tinha tomates lá. Eu sei que ninguém está com tomate no bolso. Equívoco 3. A manifestação do Espírito Santo nas reuniões dos santos. Quando vos reunis, irmãos, como se manifesta o Espírito? O que eu não estou dizendo? O que eu não quero dizer? Eu não estou dizendo que não deve haver pregação em nossas reuniões. Eu não estou dizendo que não deve haver louvor em nossas reuniões. Eu não quero dizer que a música não é importante na nossa relação com Deus. Eu não quero dizer que o louvor não tem um lugar muito importante na vida do Filho de Deus. Não estou dizendo isso. Deus é minha testemunha de quanto eu sou grato a Deus pelos louvores na sua casa. Como sou grato a Deus, a esses amados, a quem Deus tem dado tantos cânticos através desses anos. Por causa desses paradigmas da comunicação, quando numa vez ou outra tentamos comunicar uma coisa dessas, o resultado foi muito negativo. O que foi ouvido é que em Salvador nós não queremos saber nada de louvor. E alguns se dedicaram, inclusive, a espalhar isso pelo Brasil. Em Salvador, a turma lá enterrou o louvor. Alguns anos atrás, convidamos a Azaf para estar conosco. E a Azaf depois nos falava que estava impressionado com a espontaneidade com que o povo entrava em intensa adoração. Foi ou não foi, querido? Você não estava só impressionado, você estava se mostrando surpreso. Porque a fama que se divulgou é que nós somos contra estas coisas. Teve uma época da minha vida, há um pouco tempo atrás, porque eu, quando me sinto fraco para adorar o Senhor, às vezes eu me sinto muito, mas muito incapacitado de dizer uma coisa. E quando eu estou me sentindo assim, eu boto um CDzinho lá, geralmente de manhã, quando eu acabei de acordar, antes de sair do meu quarto, boto um CDzinho lá, me enrolo no meu lençol e fico ali. E a única palavra que eu falo, às vezes por uma hora, é aquela palavrinha que eu falei para vocês outro dia, que é a oração mais importante que eu conheço, de 2 letrinhas, um O e um H. E eu fico ali agarrado, ouvindo, as lágrimas me vêm ao rosto. Um dia comecei a fazer isso com algumas músicas estavam me sendo de muita bênção. Eu cheguei a pegar essas músicas e gravar num CDzinho para distribuir para outros. Digo, esse negócio está me abençoando.
Vê se abençoa a sua vida com esse negócio também. Algum desse CD veio parar aqui em Salvador. Aqui em Porto Alegre. Várias vezes quando eu estou em Porto Alegre, quando eu estou em Salvador, eu falo, lá em Porto Alegre. E quando eu estou aqui, eu falo lá em Salvador. Tá bom. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos à fonte. Tudo aquilo que não vem dessa fonte, eu não costumo abraçar. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um faz a abertura, depois um ou dois dirigem o louvor, depois uma pregação. Se der no final, façam os avisos, as ofertas. Está escrito na Bíblia de vocês o mesmo que está escrito na minha? Eu aqui vou abrir meu coração, na confiança de que estou entre irmãos amados. Esse negócio está me comendo por dentro há anos. Às vezes eu vou em reuniões, a última das reuniões grandes pastorais que eu fui, eu disse, eu sou louco, eu sou maluco, só pode ser, não é possível. Eu não entendo essa reunião, eu não entendo esse negócio aqui, mas está todo mundo feliz, e eu não. Eu comecei a dizer para mim mesmo, Marcos, você é um chato, cale sua boca, pare. Você está procurando sarna para se coçar. Lá vou eu para uma próxima reunião. Não, Senhor, eu não vou ser chato, eu vou ver a coisa da boa, o louvor, a presença do Senhor. Chega lá, eu não consigo. O texto aqui está falando de diversidade de manifestações. Há todo tipo de manifestação na reunião. Os textos estão falando de multiplicidade de participantes. É um, é o outro, é o outro, é o outro. O texto deixa claro uma viva, dinâmica direção do Espírito Santo na reunião da igreja. Está claro no texto a liberdade a respeito de qualquer forma ou liturgia. Igualzinho às nossas reuniões. Quantas vezes eu ouvi a expressão, eu não vou poder chegar mais cedo, eu vou perder o louvor, eu vou chegar só na hora da pregação. Você nunca ouviu isso? E nós somos os carismáticos, os do Espírito Santo. Acontecem exceções. Há reuniões em que há exceções. E eu reconheço que quando aparecem essas exceções, elas são bem recebidas. Eu reconheço que não há um apego a isso, que há uma abertura. Mas essas exceções só fazem confirmar que há uma regra.
Eu vou dizer assim, eu venho lá dos tempos que meu pai era metodista. Eu não sei se um dia eu já te disse isso, mas eu não aguentava aqueles cultos lá. Vocês já me viram com cacuete? Assim? Foi lá que começou. Eu não aguentava aquela reunião. Ficava... Quando saímos daquele cemitério ali, paramos de fazer velório. Entramos numa nova dinâmica. Era visível uma nova dinâmica. Os cânticos não eram mais aquele... O Moacir tinha umas situações em que ele imitava o pessoal cantando. Quero ser um vaso de belo. Saímos daquilo ali e entramos em outra coisa. Entramos numa efusividade, numa espontaneidade, num louvor, numa alegria. E entramos em algo que não tínhamos ideia que íamos entrar. Aquilo tudo era fervente. Imagina, cantar 1 hora. Quando é que se pensava nisso? Ouvir uma pregação de 1 hora. Acho que lá, se você passasse de 20 minutos, perigava levar um tomate, não? Então, as pregações lá que eu lembro eram 20 minutos mesmo. E era possível pregar 1 hora lá? Entramos numa dinâmica totalmente diferente. Mas eu quero dizer assim, meu entendimento, que nós saímos de uma infância onde a reunião era um velório. Entramos numa bendita adolescência, onde aprendemos a cantar com alegria, a receber 1 hora de pregação com boa disposição de espírito, mas nunca entramos na maturidade proposta por Paulo em 1 Coríntios 14. Perdoem, meus irmãos, se eu quero crer no que está escrito. Me perdoem. Não me tenham como um inconveniente incômodo, se eu não posso crer que nós estamos fazendo aquilo que meus olhos não estão vendo. O mais difícil para mim é não entender porque os outros também não veem. Isso é o mais difícil para mim. A liturgia está cada vez mais fortemente estabelecida e respaldada por apóstolos de renome. Vou a retiros de pastores. Não estou falando desse aqui, não. Eu escrevi isso aqui antes desse retiro. Mas vou a retiro de pastores e me sinto um peixe fora d'água. Às vezes eu penso que eu estou ficando louco. Vejo todo mundo contente com uma mesmice ritualística e me sinto um chato, um picuinha. Parece que eu não tenho outra coisa para fazer a não ser querer arrumar confusão. Mas nessa doidura eu não consigo enxergar outra coisa. Não consigo. Eu por acato olho para enxergar outra coisa. Enxergar a glória que os outros estão falando e eu não enxergo. Eu digo, eu estou ficando maluco. Aqui está meu pai, Moisés. Telmo está por aí? Telmo. Erasmo está hoje? Não. Eu tinha uma palavra para dar para os meus pais na fé. Queria dizer que primeiro me ouço com carinho, com paciência. Depois, por favor, me digam que eu estou equivocado. E façam sossegar minha alma. Me digam que eu estou equivocado e eu
Vou viver em paz com esse negócio. Pode ser logo após, pai? Eu não posso dizer que você está equivocado. A sua raiz está aqui na palavra de Deus. Como posso dizer que está equivocado? Essa semana foi uma semana diferente. Queria tanto estar aqui com os irmãos e ouvir o meu filho. Uma irmã veio do encontro dos 27 mais e disse: o Marcos prega igual a você. Eu disse: é o mesmo DNA. Só tem uma coisa de diferente. É que ele não me imita porque ele me ouviu num outro tempo. E faz tantos anos que estamos longe. Agora, eu fico muito contente que você ache que ele prega igual a mim, e eu acho que eu é que tenho que pregar igual a ele, porque agora eu aprendo dele. Eu aprendo do meu filho, que tem a coragem de viver o que prega. Essa semana fiquei muito gripado, com todos os sintomas de uma gripe forte. E a Liginha ficou muito constante ao meu lado, orando para que eu fosse curado. Eu hoje ouvi o Espírito Santo cedo. Eu tinha dito: se chover eu não posso ir. O Espírito Santo disse que era para eu vir. Semana, Marcos, foi uma semana difícil para mim. Eu chorei bastante. Pensando sobre nossa vida como igreja. Desculpe, Marcos, tomar tempo. Por que chorei? Porque o Senhor me disse: vocês estão pegando o meu espírito. Os irmãos não podem imaginar a minha alegria de ouvir o que estou ouvindo nessa manhã. Vocês estão transformando o meu espírito num treinador de futebol, no qual o meu filho era o principal jogador, e pondo o meu filho no banco de reservas. Vocês estão substituindo essa palavra que me foi dada. Falei com um grupinho onde o Tom estava à mesa na hora do café. Vocês estão substituindo aquilo que o meu filho, aquilo que o meu espírito faz na igreja, pela fenomenologia, os fenômenos relacionados com a manifestação do Espírito, e pondo o meu filho por quem todas as coisas foram feitas, para quem todas elas existem e para quem todas as coisas convergem. Vocês colocaram o meu filho no banco de reserva, substituindo a cristologia pela pneumatologia, por causa da sua má compreensão da obra do Espírito Santo. Não, meu filho.
Não vou dizer para você que você está enganado. Vou dizer que você continue dando seu testemunho, conforme o Espírito tem lhe mostrado. Porque isto é urgente na vida da igreja no Brasil. Chega de mascarar o evangelho com aparências. A única coisa, meu filho, que eu penso sobre este versículo do capítulo 14 que isso era feito num pequeno grupo. Isso não é coisa para grande congregação, é evidente que não é. Não é para a grande congregação. No dia de Pentecostes só houve uma coisa, em público, uma pregação, não muito extensa, curtinha, se contada em minutos pelas palavras que nós temos registradas. Mas Jesus nunca dirigiu uma reunião como nós fazemos. E há poucos dias eu disse isso entre nós, não é, presbíteros? Jesus nunca parou numa reunião, como dirigente de reunião, e disse: Tiago, agora faz os anúncios. Judas, tira as ofertas. Nunca houve isso. Como eu vou te mandar? Como eu vou dizer que você está equivocado, se Deus tem falado a mesma coisa? Vai para frente, prega a palavra e não fica tão tímido. Obrigado. Vou agora entrar em umas coisas que eu não sei se você vai concordar. Então você pode me calar a boca, mas depois. Se eu dissesse que se nós tivermos reuniões onde isso não se pode aplicar, então não deveríamos tê-las. O que é grupo pequeno? 20, 30? Numa reunião ordenada como essa aqui, contendo apenas homens maduros, isso é um grupo pequeno, onde isso com toda a certeza pode ser praticado. Nós não temos conseguido em Salvador um ambiente favorável para essa prática. Nas reuniões gerais, onde tem quase 3.000 irmãos, ali tem se mostrado muito difícil. Mas a igreja está dividida não apenas nos grupos nas casas, mas em setores em Salvador. E nos setores, pai, setores com... Viu, pai? Setores com 100, 200, 300, 400 irmãos, tem se procurado colocar isso em prática. E é possível. É possível. Marcos, vamos fazer o seguinte. O que é que você propõe? Me dá uma proposta prática. Quero contar para vocês alguma coisa sobre nossa experiência buscando. Às vezes nos sentimos sozinhos, porque sentimos que vencer esse paradigma, esse costume de nossas reuniões, é lutar contra uma correnteza poderosíssima. Há um costume que impera em todo lugar. Essa liturgia de hoje, ela é presente na terra inteira. Então, você dizer, não, temos que vir, não é simples.
Antes, deixa eu dizer uma coisa. Eu falei desses assuntos uma vez em São Paulo. Um dos apóstolos que lá estava falou, fiquei sabendo depois, porque ele falou na minha ausência. Ele disse: o Marcos crê em um único tipo de reunião. Eu fiquei chocado com esta afirmação. Chocado. Considerei um tremendo sofisma, porque é justamente o contrário. Eu vou à cidade desse irmão há 31 anos que eu vou lá. E nesses 31 anos eu só tenho visto um tipo de reunião. Eu não estou entendendo porque diz que eu creio em um único tipo de reunião. O que você propõe, Marcos? Eu proponho as Escrituras. Eu proponho que, antes de tudo, se ensine insistentemente aos irmãos a suprema importância da profecia. Antes de entrar nisto, Paulo falou muito sobre a profecia. Paulo deixou claro que a profecia é o principal dos dons. Principalmente, irmãos, que profetizeis. A profecia deve ter lugar número 1 em nossas reuniões, por causa daquilo que está escrito em 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Menos de 1% dos irmãos das congregações do Brasil, em qualquer lugar, menos de 1% dos irmãos profetizam. Ensinar aos irmãos a simplicidade da profecia. Uma reunião cheia de profecias é uma reunião rica. Uma reunião sem profecias é uma reunião pobre. Por que profecia? Simples demais, irmãos. O que profetiza é o que faz o quê? O que ele faz? Edifica. O que ele faz? Consola. Qual é o nome do Espírito Santo? Todos nós necessitamos permanentemente de consolo. E o que vai trazer esse consolo é a profecia. A profecia é muitíssimo mais importante do que a cura. Se alguém ficar curado numa reunião, os irmãos ficam tudo maravilhados. Quando um profetiza, os irmãos não costumam-se dar o devido valor a essas profecias. Quando alguém é curado num corpo que depois vai morrer e vai para debaixo da terra. A profecia edifica Cristo para a eternidade na vida dos ouvintes. Proponho isso. Que se dê o valor à profecia tal qual Paulo o dá. Que se ensine aos irmãos a simplicidade disso. Não há nada mais simples do que profetizar. O Espírito Santo aqui, ali, acolá, lá e acolá, está colocando impressões no coração dos irmãos. Os irmãos não estão sendo ensinados a colocar essas impressões para fora. A participação dos irmãos é o que a palavra de Deus ensina. A participação de todos. Vou dizer para vocês, mesmo nas reuniões de 3.000, onde é muito difícil,
ainda assim ali nós tentamos. Ou vamos tentar, ou vamos deixar de fazer a tal da reunião. Porque para fazer uma reunião onde o padrão bíblico não pode entrar, agora isso requer, irmãos, visão, convicção. Alguns dizem amém, entram um mês e dizem, não dá. Eu proponho, amados, que o silêncio não nos incomode. No mês passado, no mês retrasado, eu fiz um giro por várias igrejas no interior da Bahia e depois no Nordeste todo. Que bênção! Chegar na igreja lá em Itabuna, ver 1.500 irmãos reunidos, um irmão levantar, falar uma palavra, depois sentar-se, e a igreja toda em silêncio. Que bênção. Os irmãos meditando no que foi dito. Para nós, silêncio é sinônimo de falta do Espírito Santo. Deu muito silêncio? Mete alguma coisa. Alguém pega esse microfone, toca essa guitarra, faz algum negócio. Que o silêncio não nos incomode. Que no nosso coração nós almejemos chegar o dia lá na frente em que nós estejamos livres da hora disso, hora daquilo e hora daquilo outro. Proponho que os músicos, quando toquem uma música, ao terminar, parem. Deixem o silêncio entrar e vejam o que o Espírito Santo vai fazer na congregação, na nossa liturgia. E eu estou falando da reunião dos mais maduros, estou falando da reunião dos pastores. Eu estou falando do que eu vi aqui esses dias. O máximo que se alcança de participação é quando o músico dá um tempinho e todo mundo começa a cantar junto. Ninguém levanta a voz em oração. Ninguém tem uma profecia. Nem imaginam que pode tê-la. Isso, amados, é um paradigma. Está instalado como coisa máxima de Deus. Eu não creio. Eu creio que tem sido uma bênção, mas não é coisa máxima de Deus. E para que nós entremos naquilo que Deus propôs, nós temos que segurar o que estamos fazendo. Eu me lembro quando anos atrás, questionando sobre isso em Salvador, resolvemos ir à guerra, à luta, vamos lá. Eu me lembro de reunião em que não aconteceu nada. Ficamos lá, a reunião foi a coisa mais borocochô que eu já tinha visto. Entrei no meu carro para ir embora para casa, triste. E o amado Espírito Santo me falou: por que você está triste se eu estou feliz? Feliz? Com essa reunião? Sim. Eu estou feliz com o coração de vocês. Eu estou feliz com o desejo de obediência de vocês. Vá para casa feliz. Quando eu quiser encher a reunião de vocês de manifestações, eu encho. Eu estou noutra. Eu estou tentando encher vocês de obediência a mim. Teve algumas reuniões dessas, as reuniões aparentemente desastradas, que tinha gente de fora lá. Não deu outra, né? Pô, esses caras aqui não entendem nada
de louvor, não querem louvar esses caras. E saíram pelo Brasil afora. Em Salvador não se louva, são contra o louvor. Vai a Zaf lá e vê a turma pulando. Pula junto. Também tivemos o oposto. Eu me lembro de um retiro de Páscoa. Pai, éramos 1.800 a 2.000 pessoas reunidas. Num retiro de Páscoa, uns 8 ou 10 anos atrás. Tinha um discípulo de Van Baker, da Argentina, que estava lá conosco, nós o levamos para compartilhar. Walter Agostinelli. Walter Agostinelli olhava a reunião com os olhos desse tamanho. Olhava para nós e dizia, em 30 e não sei quantos anos de reuniões nessa América Latina, eu nunca vi um negócio desses. Eu nunca vi uma coisa dessas. Pouco a pouco nós fomos aprendendo a não fabricar nossas reuniões. Mas a coisa é tão braba que volta e meia, quando a gente vê, a gente está lá nesse negócio de novo. Quando a gente fica lá meio perdido, vai, daqui está o paradigma entrando, aí sentou aí de novo. Uma vez, eu fui convidado pelos pastores lá de São Paulo para estar no carnaval com eles. Aquela turma lá que vocês conhecem, João Bium, o William, o Hélio, alguns de vocês conhecem. Na época, o Ramon estava começando uma aproximação com esses irmãos. Era um retiro de carnaval. A primeira parte da primeira reunião foi uma barulheira musical absoluta. Aquelas caixas enormes, aquele barulho, aquele negócio. Aí eu terminei, me deram a palavra, eu disse, irmãos, é um lugar onde eu falo com toda a liberdade, porque é um lugar de área que o Senhor nos deu responsabilidade. Senhor, irmãos, vamos conversar aqui sobre as nossas reuniões. E conversamos sobre esses assuntos. E eu ministrei largamente aos irmãos sobre profecia. Explicando a profecia. Procurando ajudar os irmãos a entenderem quando a profecia surgia. Como fazer, o que fazer com aquilo. Tem irmãos, por exemplo, que lembram textos e pensam que é para ler o texto. E não é. A Bíblia dos irmãos é igual à sua. Você vai pegar o texto. Muitas vezes, quando Deus lembra o texto, é muito diferente você lembrar lá que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pegar lá, pegar o texto e ler ele formalmente e voltar e sentar. É muito diferente de você levantar na sua cadeira e aquele negócio que encheu o seu coração, você abrir sua boca e deixar aquilo sair do jeito que o Espírito Santo te der. O impacto que isso causa, na fé que você manifesta na hora, numa coisa, um negócio forte que o Espírito de Deus colocou dentro do teu coração. Passamos um tempo instruindo aqueles irmãos. À noite, os irmãos disseram, bom, agora vamos praticar, né? Chamaram os músicos, disseram, vamos fazer diferente. Vocês ficam aqui num cantinho. Porque lá em Salvador, os músicos nunca tomam a frente de nada. Os músicos ficam num canto. Aquilo que o Espírito Santo guiar, se tiver música, o músico entra e acompanha. Essa tem sido a nossa prática por anos. Como o sujeito lá vai lá, não vê uma banda ali na frente, diz, os caras não querem louvor. Mas lá em São Paulo, quando chegou, não me lembro se a noite do sábado, a segunda, a terceira reunião, não aconteceu nada. Foi um desalento total.
Eu fiquei ali sentado. Digo, Senhor, eu não tenho que fazer nada aqui. Eu dei sua palavra, eu não vou fazer nada aqui. Bom, para ser sincero, o retiro inteiro foi um desastre. Eu digo, rapaz, a pastorada vai ficar chateada. Estava quase perto do retiro, cheguei perto deles. E disse, e aí, gente? E o Ramonzinho, quem conhece aqui o Ramon, sabe da doçura daquele irmão. Ramon disse, Marcos, muito obrigado. Isso que nós estamos vendo aí é a nossa verdadeira realidade. Agora nós sabemos qual é a realidade. A realidade é essa. Os irmãos não têm nada para dizer. O Espírito Santo não está atuando nos irmãos. Mas nós botamos aqui uma música, mandamos todo mundo levantar a mão, fazer assim, e ficamos dizendo que está ótimo, que o Espírito Santo está fazendo grandes coisas. E agora nós estamos vendo que não temos. E nós vamos atrás de ter. Agora nós vamos ensinar os irmãos e nós vamos buscar viver o que está nas Escrituras. Amados, eu creio que há muito para aprendermos em relação a isso. O que eu mais tenho sentido, que mais me frustra no meu coração, é o sentimento de estar só nisso. Eu não tenho o sentimento de que nós estamos fazendo nada melhor do que os outros. Meu sentimento é de que há uma luta para lutar, mas nós temos que lutar contra nossos paradigmas, contra a nossa comodidade, porque é assim que funciona, é mais fácil. O povo está ali, não sai nada, pega uma guitarra, começa a tocar e já está. Vamos logo porque é fácil. Ouvir a voz do Espírito Santo é outra história. Então temos que lutar. E eu vou dizer particularmente eu, porque mesmo lá em Salvador, quem mais insiste com esse negócio, quem mais reclama quando vê que a coisa já está caindo no marasmo, sou eu. Agora eu tenho me sentido absolutamente só com relação a isso. Por isso eu disse aquelas coisas. Me sinto um maluco. Me sinto um maluco. Está todo mundo dizendo que a glória está. E eu não vejo. Creio que se nós ouvirmos a voz do Senhor com relação a isso, e buscarmos nos sujeitar a Ele, juntos, logo, logo vamos aprender uns com os outros como andar melhor nesse caminho do Senhor. Que bom que vocês não tinham tomates no bolso. Vou repetir aqui algumas coisas que eu disse no começo. Não estou dizendo... O que eu não estou dizendo? Que não deve haver pregações nas reuniões. Que não deve haver louvor nas reuniões. Que a música não é importante em nossa relação com Deus. Não estou dizendo. O que mais tem me animado é uma coisa. É a certeza que tanto nas reuniões mais pobres, como nas mais efusivas, que nós temos experimentado, nós estamos procurando agradar o Senhor. Nós estamos procurando dar o primeiro lugar ao Espírito Santo. Eu queria propor uma liturgia. É possível a essa hora propor uma liturgia? Eu proponho a liturgia do Espírito Santo.
Eu proponho a liturgia de esperar o Espírito Santo. Eu proponho um coração que diga ao Senhor: Senhor, eu não sei. Eu não sei como é uma reunião. Eu não sei como é que é o louvor. Eu não sei como é que é as manifestações. Por favor, nos ajude. Proponho isso. Que o nosso coração seja assim diante do Senhor. Senhor amado, venha sobre nós o teu Espírito em toda a sua soberania. Que se alargue o nosso coração na tua presença e os nossos ouvidos à tua voz. E o Espírito de Deus seja soberano, movendo-se na igreja. Sem fórmulas, sem metodologias, mas sim, como diz a tua palavra, na diversidade, na multiplicidade, no meio da tua casa, que te alegra, que alegra teu coração santo. Faz isso, Pai querido, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.